Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 26 de novembro e com os seguintes destaques. A final da Copa Libertadores da América envolvendo Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai. A despedida da craque Formiga da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Aqui na Europa, Sporting garantido na próxima fase da Champions League após triunfo em cima do Borussia Dortmund da Alemanha. Porto e Benfica na briga. E mais informações do Campeonato Brasileiro e do futebol feminino. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão analisar a grande finalíssima da Copa Libertadores com Flamengo e Palmeiras na disputa do título. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E a craque Formiga se despedindo após 26 anos de serviços prestados à seleção brasileira nessa última quinta-feira à noite em torneio na cidade de Manaus. 26 anos, 7 Copas do Mundo, 7 Olimpíadas. Vamos abordar esse e outros assuntos na sequência do PB Desporto. Mas agora é a hora do nosso bate-papo. Eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. Vou começar contigo aí em Maceió, Moraes. Como é que você analisa nesse primeiro bloco o Palmeiras, um dos envolvidos nessa final, na final contra o Flamengo? Como é que você vê o Palmeiras em linhas gerais? O estilo de jogo do Abel, como deverá ser a postura da equipe nesse confronto contra o Flamengo? E aí, Moraes, um abraço. Olá, Júnior, tudo bem? Um abraço para você, um forte abraço para o Antônio Manuel lá no Rio de Janeiro e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Eu acho interessante a gente discutir esse tema porque é uma decisão brasileira que não é no Brasil. É uma decisão da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, no Uruguai. Então, está decidido, está lá, tem que ser lá mesmo. E nesse bloco, vou dar minha opinião com relação ao Palmeiras. Eu acho que a ideia do Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, se é que ele vai fazer isso mesmo, de colocar 3 zagueiros para segurar a velocidade do ataque do Flamengo e explorar apenas o Rony no contra-ataque, eu acho muito pouco, mesmo com a velocidade do Rony. Agora, ele pode fazer o Dudu de um lado, o Rony do outro e não jogar com o centroavante de referência. É possível que 3 zagueiros, o time fique marcador, fique fechado. Agora, tem que entender que o Flamengo joga com muita velocidade pela extremidade do campo. E a partir do momento que você tira um homem de referência no ataque e coloca mais um zagueiro, você obriga aos seus homens de lado, que atuam ofensivamente, a também voltar para ajudar na marcação e na saída de bola, porque aí passa a ser uma pressão natural do adversário diante do time do Palmeiras, no caso o Flamengo. É verdade, a gente pode inclusive imaginar que o Palmeiras pode criar sim uma dificuldade na marcação para o time do Flamengo, mas se for numa tarde e noite que o Flamengo esteja bem, essa dificuldade depois vai ter que ser corrigida com a entrada de mais atacantes para resolver a vida ofensiva do time do Palmeiras, viu, Júnior? Tá legal, Moraes, sem dúvida alguma, um confronto difícil. Esse Palmeiras tem uma equipe altamente competitiva. O Abel Ferreira é um treinador sério, faz um bom trabalho. Você pode questionar o estilo de jogo do Palmeiras, né? Agora, jamais questionar a seriedade e o trabalho, a dedicação do português Abel Ferreira
na equipe alviverde do Palmeiras. Isso aí sem dúvida alguma. E para mim, volto a repetir, é um jogo 50-50. Porque são dois estilos distintos, mas duas equipes, acima de tudo, competitivas. E para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio, a sua análise desse Palmeiras, assim como o Moraes analisou também, gostaria de ouvir a sua opinião nessas questões todas que o Moraes abordou na equipe do Abel Ferreira. Nada além de especulação de comentarista diante das disponibilidades de elenco dos protagonistas nessa final de Libertadores. Sobre o Palmeiras, a expectativa quanto à sua formação defensiva, ponto referencial de estabilidade que Abel Ferreira elegeu desde o ano passado, quando aqui chegou, para construir a evolução da equipe em alta velocidade e chegar à meta do adversário que, como é notório desde 2019, em decorrência de seu esquema de alta pressão, mantém uma configuração por vezes vulnerável de defesa também alta. Vazou a informação de que o zagueiro Gustavo Gomes, que é destro, apesar de atuar pela esquerda, poderia ocupar a lateral direita em lugar do suspenso Marcos Rocha, dada a inexperiência dos suplentes disponíveis e a prioridade de bloqueio ao decisivo ataque do Flamengo. Abel manteria a zaga de 3, ali escalando Felipe Melo, com a juventude de Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino na formulação do contra-ataque, em eventuais brechas rubro-negras, a ser finalizado nas ações de Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Rony e Dudu. Não temos dúvida de que o treinador palmeirense, entrincheirado na retaguarda a 7 chaves, jogará no erro do adversário para chegar ao bi da Libertadores, Antônio Júnior. Mas Antônio Manuel Góes, o Palmeiras, o estilo de jogo dele é esse. Ele não vai mudar. E deve jogar a possibilidade, que é mais cogitada, de o Palmeiras ir para esse jogo com 3 zagueiros, tendo aqueles cuidados defensivos que é peculiar à equipe do Abel Ferreira, partindo no contra-ataque, usando a velocidade do Rony. O Palmeiras tem jogadores talentosos, ou seja, são dois estilos de se jogar futebol distintos. O Palmeiras bem mais cuidadoso, o Flamengo é aquele time mais intenso. Aliás, no programa, na noite dessa quinta-feira aqui em Portugal, no Sport TV, que vai transmitir a partida aqui para Portugal, o Argel Fox, treinador da equipe, foi treinador no Brasil de várias equipes, está aqui em Portugal agora. Ele foi questionado sobre o Palmeiras e Flamengo e ele disse: o Palmeiras é uma equipe, tem um coletivo muito forte, é uma equipe que busca a vitória também, assim com mais cuidado, claro. O Flamengo é uma equipe com mais talento, com mais jogadores decisivos, e até usou um termo: o Flamengo é a flecha, o Flamengo ele entra buscando a vitória. Enfim, foi uma análise do Argel Fox. Mas agora a análise é do Flamengo. E mais uma vez, quero lhe ouvir, meu caro Jorge Moraes, aí em Maceió, Alagoas. Bom, Júnior, eu concordo que o time do Flamengo ele tem dificuldade de jogar contra adversários que se fecham muito. E o exemplo foi a eliminação na Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná, em pleno Rio de Janeiro, no Maracanã, quando o Atlético ganhou por 3-0. Por quê? Porque o Atlético ficou todo atrás, se fechou todo. E isso dificultou o futebol rápido por conta da falta de espaço do time do Flamengo para jogar. Mas nem todo jogo é a mesma coisa. Eu não posso dizer que porque o Flamengo tem dificuldade de jogar contra um time que marca mais, que se fecha mais, que diminui espaço, que isso vai ser sempre assim. Um dia é diferente. E pode ser nesse jogo contra a equipe do Palmeiras, na decisão da Libertadores. Outro detalhe: Arrascaeta e o Pedro já estão liberados. Eu tenho dúvida, eu não colocaria logo o Arrascaeta de primeira.
Eu entraria com o Michael, que vem como artilheiro do time, tem velocidade, parte para cima, puxa a falta, a marcação para cima dele e abre espaço para Gabigol e outros jogadores que estão vindo de trás no time do Flamengo. Por isso que eu colocaria o Arrascaeta no segundo tempo. Agora, é um uruguaio. A decisão é no Uruguai, quem sabe isso não vai motivar muito mais o Arrascaeta, mesmo que ele esteja parado há algum tempo. A condição física dele não é a ideal, mas também pela fase do Michael, só pelo retorno do Arrascaeta, você tirar o Michael do jogo, eu pensaria duas vezes. Eu manteria o time do Flamengo titular, que vem jogando hoje, nos últimos jogos aí, quando ele atuou com o time titular pelo Campeonato Brasileiro. Guardava o Arrascaeta para um segundo tempo, para uma perspectiva de prorrogação e tudo mais. Agora, sem dúvida nenhuma, é um clássico. Se não existir aquele favoritismo todo dentro da partida, mas para mim o Flamengo é mais time, pode sair com a conquista da Copa Libertadores da América, viu, Júnior? Olha, Moraes, de fato o Flamengo tem dificuldades quando joga com equipes que atuam assim, mais fechado. O Palmeiras é uma delas. O Flamengo perdeu vários pontos que poderia ter colocado o Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro contra equipes que jogam assim mais fechadas. Empatou vários jogos assim, teve derrotas, enfim, mas é o estilo de jogo do Palmeiras. O Flamengo tem jogadores ao mesmo tempo com muita habilidade e o Flamengo não é só individualidade não, o Flamengo tem um coletivo muito forte, então, como eu disse, é um jogo que vários fatores estarão presentes nessa final. E para você, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a esse Flamengo, com a Arrascaeta aí, ainda essa dúvida se ele vai jogar de início, se vai ser colocado no segundo tempo. Como você analisa o Flamengo para essa final, hein, Antônio Manuel Góes? Com todo o elenco principal à disposição para a finalíssima desse sábado em Montevidéu, depreende-se que Renato Gaúcho manterá de saída a celebrada disposição ofensiva que tem definido a maioria dos resultados vitoriosos do Flamengo na temporada. Persiste a dúvida a ser dissipada somente no anúncio do time que começará jogando no Estádio Centenário, sobre a entrada do uruguaio Arrascaeta, por sinal dentro de casa, se na formação inicial, referência desde 2019, inclusive na final da Libertadores em Lima, ou será preservado para o desdobramento da partida, que poderá ser levada à prorrogação e até a definição por pênaltis. Essa suposição implicaria o concurso do ensaboado Michael, uma das peças mais importantes da atual equipe e artilheiro do Flamengo no Brasileirão. Oportuno lembrar a presença de Davi Luiz a garantir maior confiabilidade à defesa rubro-negra, cuja habilidade tem ensejado certeiros lançamentos de longa distância a municiar com precisão o setor avançado na direção do gol adversário. De concreto para esse sábado 27 no Uruguai, Antônio Júnior, duas ideias de jogo diametralmente opostas, do reativo Palmeiras e do sufocante Flamengo, numa disputa que certamente será decidida em preciosos detalhes. De fato, Antônio Manuel Góes, detalhes. Eu já falei durante a semana nas nossas análises aqui com relação a essa grande final da Copa Libertadores da América, que o lado emocional e os detalhes serão preciosos para a equipe que pretende ganhar essa Copa Libertadores da América. É claro que no jogo não é só você querer, né? Tem toda um lado emocional envolvido, uma decisão certa num determinado momento da partida, ainda mais num jogo desse, a importância que a Libertadores da América tem. De fato, o Flamengo tem um estilo de jogo que
para você, para quem gosta do bom futebol, muito mais vistoso e competitivo também, é claro. O Flamengo é uma equipe altamente competitiva. Uma equipe que busca o gol, ela é o quê? Uma equipe que tenta fazer o gol desde o primeiro minuto, é o quê? É ser competitiva, é ser intensa. E o Flamengo tem realmente isso. O Palmeiras, as críticas que são feitas ao Palmeiras é por um jogo reativo, um jogo excessivamente preocupado com a questão da defesa. Agora, de modo algum, você pode desmerecer a competência do Palmeiras, o elenco forte que tem a equipe do Abel Ferreira. Então é um jogo, como eu disse, 50-50, e a equipe que tiver esses detalhes, né, que errar menos, que for mais eficiente, é que será a grande campeã da Taça Libertadores da América 2021. E nós vamos destacar, vamos falar, né, abordar essa grande final, o resultado, o jogo em si, a festa do campeão, na próxima edição do Curtas do PB Desporto, na segunda-feira, e de forma mais intensa, mais aprofundada no PB Desporto da próxima terça. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E após 26 anos dedicados à Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a craque Formiga se despediu da seleção na noite dessa quinta-feira no torneio de Manaus. No jogo contra a Índia, que o Brasil venceu por 6-1, Formiga, que teve a presença da sua mãe, a Dona Celeste, que pela primeira vez, logo na última partida da sua filha, como jogadora da seleção, se fez presente junto com outros parentes. A Formiga chega ao fim dos serviços prestados à seleção brasileira. Foram 7 Copas do Mundo, 7 Olimpíadas, nenhum atleta no mundo disputou tantas competições, ainda mais na idade da Formiga, mais de 40 anos, chegando nos 45 anos. Uma jogadora altamente talentosa, atuou só 15 minutos nessa partida final, mas o importante é o legado que a Formiga deixa para o futebol feminino. Um exemplo para as jogadoras da seleção brasileira, as mais novas agora, né, comandadas pela Pia, mas as jogadoras também que estão ali nas categorias de base dos vários clubes do futebol brasileiro. A Formiga é um exemplo de dedicação, é um exemplo de atleta, é um exemplo não apenas para o futebol feminino, mas para o esporte, para o desporto de modo geral. Uma grande atleta que tem que ser elogiada, referenciada. A craque Formiga, que deixa a seleção brasileira e está na história, sem dúvida alguma, do esporte brasileiro, do esporte mundial. Nas últimas do PB Desporto, falando do Campeonato Brasileiro, que terá o seu prosseguimento na noite dessa sexta-feira, com o jogo dos desesperados. Bahia na 17ª colocação com 37 pontos ganhos e o Grêmio na 18ª com 36. Ou seja, as duas equipes na zona da degola do Campeonato Brasileiro. A vantagem do Bahia é que ele tem um jogo a menos, ele vai para o seu 34º jogo, enquanto o Grêmio fará o seu jogo de número 35 do campeonato. O Bahia jogando em casa, vencendo, vai para 40 pontos, fica mais próximo de alcançar a sua permanência, ainda que vai brigar com o Atlético Goianiense e com outras equipes, com o próprio São Paulo também, mas o Grêmio perdendo hoje, tem um jogo a menos, vai ficar numa situação, tem um jogo a mais, que o Bahia vai ficar numa situação muito complicada. Então, para o Grêmio, só interessa a vitória. Na verdade, as duas equipes precisam pontuar, precisam vencer para sair desse Z4 do campeonato. Teremos ainda na noite dessa sexta-feira a Chapecoense, já rebaixada, recebendo o Atlético Goianiense, que também luta, né? Ele está fora do Z4, mas luta para chegar aos 45, 46 pontos que são necessários para permanecer na série principal do Campeonato Brasileiro.
No sábado, na sequência do campeonato, 36ª jornada, Bragantino, RB Bragantino recebendo o América Mineiro, São Paulo Sport de Recife. No domingo, Atlético Mineiro, o líder e com virtual campeão, já com a mão na taça do Campeonato Brasileiro, praticamente campeão, pode até ser campeão, caso derrote o Fluminense. E o Flamengo, depois da Libertadores, vai jogar na terça-feira com o Ceará, não vença a equipe cearense. O Atlético pode ser campeão já nessa rodada. Internacional recebendo o Santos. Na segunda-feira, jogos atrasados da 35ª jornada, teremos o Atlético Goianiense contra o Bahia. E na terça-feira, o Juventude jogando contra o Red Bull Bragantino. O assunto agora é o Campeonato Carioca, Campeonato Estadual do Rio, Sub-18. Tivemos no meio de semana, na última quarta-feira, o Duque de Caxias vencendo por 4-0 ao Serra Macaense, o Flamengo aplicando uma sonora goleada 14-0 no Centro Social e Cultural Reps, o Vasco da Gama 6-1 em cima do Barra Mansa e o América vencendo por 4-0 a Liga Gonçalense de Desporto. A gente vai acompanhar os jogos desse final de semana e na próxima segunda-feira, no Curtas do PB Desporto, iremos divulgar a sequência do Campeonato Carioca pela categoria Sub-18. Vamos passar também o resultado da decisão do adulto, do profissional estadual do Rio, Flamengo e Fluminense, que jogam nessa sexta-feira e vão decidir aí o campeonato estadual, jogo na Gávea. E a Champions League teve a participação das equipes portuguesas nessa rodada do meio de semana. O Sporting conseguindo uma bela vitória jogando no seu estádio José Alvalade em Lisboa, 3-1 em cima do poderoso Borussia Dortmund da Alemanha, uma grande vitória. E como o Sporting no jogo na Alemanha perdeu por 1-0, fez 3-1, ou seja, teve um saldo positivo no confronto direto, o Sporting vai para a última rodada contra o Ajax, já garantido como a segunda equipe classificada à próxima fase da Champions. Ou seja, o Sporting avança, o Ajax primeiro do grupo, o Sporting como segundo vai apenas cumprir tabela na última rodada dessa fase de grupos da Champions, justamente contra o Ajax, e o Borussia Dortmund fica eliminado, assim como também o Besiktas, o outro time desse grupo C, da Champions League. O Futebol Clube do Porto foi derrotado por 2-0 para o Liverpool, ainda assim é o segundo colocado no grupo e vai fazer na última rodada o clássico contra o Atlético de Madrid, a briga aí para ver quem avança à próxima fase da competição. O Porto vai jogar em casa no estádio do Dragão, tem um ponto a mais que a equipe do Atlético de Madrid, mas o Milan é o terceiro colocado, empatado ali com o Atlético de Madrid, ganha, supera a equipe espanhola nos critérios de desempate. Ou seja, o Porto tem que vencer para garantir o avanço à próxima fase da Champions League. O Benfica, que empatou o seu jogo jogando contra o Barcelona no campo do adversário em 0-0, o Benfica até hoje lamenta um gol que o Seferovic, o jogador suíço, o avançado suíço, perdeu para o Benfica, um gol daqueles feitos, mas o empate não foi de todo mal, já que agora o Benfica tem que vencer o seu compromisso na última rodada diante do Dínamo, no Estádio da Luz, em Lisboa, mas vai torcer para o Bayern de Munique, que é o favorito, derrotar o Barcelona jogando na Alemanha. Ou seja, as duas equipes, o Sporting classificado de forma antecipada, o Porto dependendo de uma vitória em casa para avançar, e o Benfica tem que vencer e torcer para o Bayern ganhar o Barcelona e avançar. Nós poderemos ter aí de repente mesmo as três equipes portuguesas na próxima fase da Champions League. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil, pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.